Um probleminha na internet, mas já voltei. Vamos lá. Vamos falar hoje sobre um tema muito importante. Direito do trabalho em tempos de pandemia. Hoje, nesse período dessa pandemia, com tanto desemprego, tanta gente sendo demitida, tanto as medidas que o governo vem tomando. Deixa eu... Oi, meu pai que já entrou. Obrigada. Vamos ver o pessoal entrando. Nossa convidada já entrou. Vou convidar ela aqui para o nosso bate-papo. Já convidei. Olá, doutora. Boa noite a todos. Como vai você? Muito obrigada, viu? Meu Deus. E Estou você? muito feliz. Tudo Prazer bem, então. enorme. Em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. E obrigada Eu que mais uma vez agradeço. pelo convite. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço muito a sua generosidade. Agradeço porque esse é um tema muito relevante nesse momento. Com Esse certeza. o nosso projeto do Advocacia ao Ponto é levar às pessoas o direito com uma linguagem mais simples, para que as pessoas possam entender. Não é porque a gente tem um dialeto próprio, né? Advogado tem um dialetozinho próprio. Então, assim, a minha intenção é essa com esse projeto, é a gente conseguir levar para as pessoas a informação de uma maneira mais simples, com a linguagem mais simples, para que ela entenda, né? E eu vou aproveitar para divulgar também, eu não sei se a doutora tem no YouTube também, né? E aí, nesse canal do YouTube, vou iniciar um projeto, já fiz até a primeira live, da leitura da Constituição. Eu vou ler a Perfeito. Constituição do início ao fim, em vídeos Perfeito. pequenos, justamente para levar para as pessoas o conhecimento dos seus direitos e deveres. Porque quem não faz direito parece que não sabe os direitos que tem, né? E os deveres que tem que cumprir no nosso país. Então, assim, Não eu só acho que direito, mas as obrigações também, claro. o momento é bem oportuno, né? Para a gente estar fazendo um projeto assim, para poder levar às pessoas esse conhecimento, principalmente com essa pandemia, né? Então, vou te apresentar, tá bom? Para a gente começar. Tudo bem. Doutora Regiane Barradas, ela é graduada em Direito pela UCSAL, especialista em Direito do Trabalho, pós-graduanda em Direito Previdenciário, é uma área que me interessa também. Seja bem-vinda. Só, sócia fundadora do escritório R. Barradas Advocacia, dentre outras coisas, mas Outras somos meio parentes, né, também. E assim, é um prazer muito grande tê-la aqui. E agora eu vou te dar a palavra, porque o assunto é grande, é denso, né? É isso. bem denso. E aí eu vou vendo aqui as perguntas, o que der para a gente responder, a gente vai respondendo. E aí eu te deixo à vontade e a palavra é da doutora. Eu já Obrigada. desde já agradeço. Inicialmente, mais uma vez, parabenizando pelo projeto, inclusive, da leitura da Constituição Federal. A Constituição Federal, ela é a lei maior do nosso Do nosso país. país. Então, é imprescindível que a população como um todo, não só os operadores do direito, estudantes, advogados e todos que labutam no direito, tenham conhecimento do texto da Constituição, mesmo que de forma simples, como você salientou, apenas a leitura, porque você tendo a leitura, você tem noção de que existe aquele direito. Mesmo que você Exato. não entenda muito o que está escrito ali naquele verbete da Constituição, ou seja, na letra da Constituição, basta você saber que existe aquele direito, você vai buscar mais informações e aí você se inteira. Mas o importante é saber que existe o direito. E a grande maioria absoluta da nossa população não tem ideia do que esteja dentro da Constituição brasileira, que inclusive é chamada e conhecida como a Constituição Cidadã. Por quê?
cidadã. Está E escrito as naquela, cláusulas pétreas, né? Que são tão está escrito faladas e na nossa Constituição, é maravilhoso para o cidadão. É a Constituição cidadã, exatamente por isso, porque ali estão previstos direitos e garantias fundamentais a todo e qualquer cidadão que more, que seja brasileiro, que more no Brasil. Não só o brasileiro nato, mas aquele que reside no Brasil, ou seja, o estrangeiro naturalizadas. que reside no Brasil. Então, muitas vezes, o brasileiro tem direito e não sabe que tem direito, e se tivesse lido a Constituição, saberia que o direito está ali. Então, parabéns por esse projeto, aprovadíssimo, inclusive, e farei parte aí também, estarei com você lendo esses artigos da Constituição todos os dias. Eu É importante. agradeço muito, agradeço muito. Vai Bom, ser um desafio para mim também. agora, adentrando no nosso tema de hoje, é preciso, inclusive, salientar que realmente o tempo é muito exíguo, que as redes sociais nos permitem para falar de um assunto, como você mesmo deixou claro, muito extenso, denso, e que gera uma infinidade de dúvidas e quimeras na cabeça das pessoas, na mente das pessoas, principalmente do trabalhador que está passando por esse problema hoje de empresa fechando, polos de trabalho sendo literalmente encerrados, e bota a mão na cabeça, o que é que eu vou fazer da minha vida, não tem nenhum de procurar, né, um novo polo de trabalho, porque não existe mais a captação hoje, por enquanto, pelo menos, de novas vagas, né? Não está se abrindo novas vagas por conta da pandemia, e não só os trabalhadores. Aí é preciso ressaltar aqui também que os próprios empregadores também estão colocando a mão na cabeça, porque com a maioria absoluta do comércio fechada, então você vê praticamente todas as atividades paradas ou praticamente paradas, na verdade, praticamente paradas, salvando-se alguns ramos, como, por exemplo, o ramo do supermercado, farmácias, que continuaram a funcionar, mesmo que de forma não tão absoluta, mas que estão com a continuidade de trabalho praticamente alterada. Todo o resto teve um impacto enorme com a pandemia, muito mais após a decretação dos respectivos e contínuos lockdowns, né, pelas cidades, estados, inclusive. Então, é preciso que a população entenda que não são só os trabalhadores que estão sendo atingidos pela pandemia. Os empregadores atingidos pela pandemia refletem nos trabalhadores. Então, por que os trabalhadores estão sendo atingidos? Porque os empregadores também estão sendo atingidos. Então, eu queria iniciar comentando o seguinte: os direitos básicos do trabalhador, previstos no artigo 7º da Constituição Federal, eles estão inalterados. Eles não foram modificados de hipótese alguma. Apesar de não serem, como você chamou a atenção, de cláusulas pétreas, mas eles são basicamente cláusulas pétreas porque são direitos que não se nem cogita a hipótese de qualquer abalo a esses direitos, previsto no artigo 7º da Constituição, como, por exemplo, o direito ao salário no mínimo, o valor de um salário mínimo, não pode ter pagamento de salário menor, regional ou no caso nacional, direito às férias, ao fundo de garantia, ao 13º. Então, são direitos que não são abalados, mesmo com pandemia, não são abalados. O que se está vendo agora com a pandemia não é a extinção desses direitos, mas uma possível flexibilização no pagar esses direitos, por conta exatamente do que está acontecendo com as empresas. Então, o que é que acontece? A CLT, ela afirma o seguinte: as verbas rescisórias, elas têm que ser pagas de uma única vez. Não pode haver parcelamento de verba rescisória. A letra da lei afirma que não pode haver parcelamento de verba rescisória. E aí vem a pandemia e diz o seguinte: tudo bem, eu estou fechando as portas. Eu quero pagar. O empregador fala: eu quero pagar. Mas eu não estou produzindo, eu não estou vendendo, eu não estou tendo receita nenhuma. Não entra receita na minha empresa, mas eu quero lhe pagar. Como é que eu vou fazer?
você aceita parcelar, o trabalhador vai dizer, não quero parcelar, porque a lei disse que as verbas rescisórias têm que ser pagas de uma única vez. O que é que vai acontecer? O empregador não vai pagar nada. E aí vai esperar que o trabalhador vá para a justiça, vai bater na justiça. E é o que está acontecendo. E o que é que acontece? A justiça vai ficar abarrotada. E como é que está o olhar da justiça do trabalho em relação a isso hoje? Não existe um terreno seguro ainda. O judiciário ainda está se adaptando à nova realidade por conta da pandemia. Assim como ele teve que se adaptar com a reforma trabalhista de 2017. O que foi que aconteceu com a reforma trabalhista de 2017? Aboliu os direitos do trabalhador? Não. Mas ocasionou mudanças realmente relevantes de como proceder dentro da justiça para requerer esses direitos. Então, teve uma mudança realmente relevante que prejudicou, sim, em alguns pontos, o trabalhador, como, por exemplo, a sucumbência. Antes, o reclamante, o trabalhador que entrava na justiça contra o empregador, não se preocupava de pedir, de querer milhões, e se ele ganhasse ou não ganhasse, estaria tudo bem. O que foi que a reforma trabalhista trouxe com essa mudança? A sucumbência, no sentido de que, olha, você quer entrar contra seu empregador porque você acha que você foi prejudicado no momento da rescisão, tudo bem. Mas peça apenas aquilo que você tem direito. Porque se você pedir algo que você sabe que você não tem direito, ou que você tem direito, mas você não consiga provar que tem direito, você vai sofrer uma penalidade por isso. Entendeu? Mesmo assim, essa penalidade, porque a gente leva aí agora também para a boa-fé, né, das partes na hora de ajuizar e de contestar uma ação, que é uma outra polêmica, mas até mesmo a sucumbência na Justiça do Trabalho, ela tem uma ressalva, porque o trabalhador que sofreu a sucumbência na Justiça do Trabalho, reclamante, que sofreu a sucumbência na Justiça do Trabalho por algum pedido que ele tenha feito que não tenha sido deferido pelo juiz, ele fica 2 anos sem precisar se preocupar com esse pagamento, a não ser que durante esses 2 anos ele ajuize uma outra ação, ele receba algum crédito, e aí o empregador, no caso, o advogado que foi beneficiado com a sucumbência, ele vai ter que literalmente provar que aquele reclamante tem um crédito, mesmo que não seja daquela ação que ele ajuizou, tem um crédito, e aí a gente sabe que na prática isso não acontece, ou é muito difícil de acontecer. Então a gente se pergunta assim, Jane, então na prática a sucumbência não está valendo? Tá, sim. Tem que ficar atento, tá? Sim. Então só pode pedir na Justiça do Trabalho aquilo que realmente tem direito, que pode provar que tem direito, que é uma grande diferença. O trabalhador, às vezes chega o cliente aqui no escritório e pergunta assim, doutora, mas olha só, eu sofri perseguição no trabalho, o dano moral, né? O famoso dano moral, assédio moral, etc., dentro do âmbito do trabalho. Eu sofri, meu chefe me perseguia, etc. Tudo bem. Como é que o senhor faz prova dessa perseguição? Não, mas assim, ele me perseguia. Tem testemunha? Não tem. Ele só me dizia as coisas na sala dele. Então, é muito, muito diferente entre ter o direito e provar o direito. Na Justiça do Trabalho existe, sim, a máxima de que o trabalhador é o hipossuficiente da relação, obviamente, né? É o hipossuficiente, ele tem menos possibilidade de produzir a prova do que o empregador, porém, não é absoluto esse direito. Então, ele tem que fazer o mínimo de prova para que o juiz realmente possa acreditar no que ele está falando, que é o que a gente chama de verossimilhança, né? Entre o direito e a alegação do direito. Então, é preciso que as pessoas entendam que para buscar o direito do trabalho, são aqueles direitos que estão alegados na Constituição e nas leis esparsas, como a CLT, por exemplo, que é a lei que rege basicamente o direito do trabalho,
não só do trabalhador, é do trabalho, é o direito do trabalho, né? Porque o trabalhador, ele às vezes pensa que a CLT é o código dele. Não é bem assim. A É, CLT é a lei do trabalho. Então, ela tanto protege o trabalhador, obviamente, como ela também tem dita obrigações a esse trabalhador, como é o caso da justa causa. Né? A justa causa prevê uma punição ao trabalhador desidioso, ao trabalhador que comete uma falta grave durante o trabalho, bem como a própria alerta sobre a possibilidade da rescisão indireta, que é a falta grave do empregador e não do empregado. Em que sentido? Por exemplo, uma perseguição desde provada, não é? Então, assédio moral no trabalho, procedido esse assédio moral por um chefe, a chefia, não um empregado, ou dentro do próprio ambiente de trabalho, entre colegas, desde que esse assédio tenha sido reportado ao chefe imediato, ao superior hierárquico, e a empresa não tenha tomado nenhuma providência em relação a esse assédio entre colegas, tá? Então, assédio moral não é só do hierarquicamente superior para o hierarquicamente superior. Também pode ser entre hierarquias iguais, desde que a vítima do assédio, ela informe o superior hierárquico, a empresa, e a empresa fique silente, ou seja, a empresa não tome a providência. Então, nesse caso, também gera o assédio moral, desde que, obviamente, como a gente vem falando, devidamente comprovado. E outra falta grave do empregador, o não pagamento do salário. Não é atraso. Muito cliente pergunta: atraso de salário tem direito a dano moral? Não. O não pagamento leva à rescisão do contrato indireta, porque ninguém é obrigado a trabalhar de graça, não é verdade? Então, sim, leva à rescisão indireta, que é no caso da falta grave do empregador. E a rescisão sem justa causa, ou seja, a despedida sem justa causa, é quando o empregador demite porque não precisa mais dos préstimos do empregado. E a rescisão por justa causa é aquela em que o empregado é que comete a falta grave, como, por exemplo, a desídia, que no caso, se amarrar para trabalhar, né? Vamos dizer de uma maneira bem simples. É o empregado preguiçoso, demora muito para executar uma tarefa, ou coisas mais graves, como, por exemplo, se comete algum crime dentro do ambiente de trabalho, que é furto, né, as famosas revistas, que a gente depois pode, numa próxima oportunidade, conversar sobre esse tipo de revista no trabalho, o que é que pode, o que é que não pode, o que é que o empregador pode fazer, o que é que o empregador não pode fazer. Então, isso é falta também grave do empregado. Furto, no caso de, por exemplo, agressões dentro do ambiente de trabalho, em colega com colega, isso leva a uma justa causa. Tá? Então, várias hipóteses de justa causa que é a falta grave do empregado. E a reforma trouxe uma rescisão, uma opção de rescisão do contrato inédita, que é o comum acordo. Qual é a diferença entre essas 4 modalidades de extinção do contrato de trabalho? Ou seja, rescisão indireta, rescisão por justa causa, rescisão sem justa causa e de comum acordo. São as verbas rescisórias. O que é que cada uma delas dá direito ao trabalhador a receber? Porque em todas elas, mesmo a rescisão por justa causa do trabalhador, ele tem direito a receber alguma coisa. Então, cada uma delas tem suas próprias verbas rescisórias que serão analisadas e discutidas, se quiser, na justiça, para saber se é correto ou se não é correto. Mas a diferença básica entre elas é exatamente o pagamento das verbas rescisórias, o que cada uma delas permite ao trabalhador receber por conta da modalidade da rescisão do contrato de trabalho. Então, assim, um apanhado bem, bem geral mesmo, porque o foco aqui hoje é a pandemia, né? Então, os direitos básicos do trabalhador, como eu falei, não foram modificados. Só que, assim como aconteceu com a reforma trabalhista, em que o judiciário ainda hoje aplica em determinadas situações, dependendo do juiz, inclusive, do magistrado, ele aplica o controle difuso de constitucionalidade, aquele em que, dentro daquele processo, dentro daquele caso concreto, o magistrado vai analisar se a letra da reforma trabalhista, aquilo que foi previsto pela reforma trabalhista, que hoje é lei, ele considera aquilo constitucional ou não constitucional.
Ou seja, você vai prejudicar o trabalhador, você não vai prejudicar o trabalhador. Você vai prejudicar a empresa, você não vai prejudicar a empresa. Então, o magistrado de primeiro grau e de segundo grau, inclusive em recurso, pode fazer esse controle difuso de constitucionalidade. E caso ainda exista algum questionamento, se leva às instâncias superiores, como, por exemplo, o STF. TST, depois o STF, para discutir. Aí sim, nós STF. O controle, exatamente, o controle da constitucionalidade especificamente. Se vale, se não vale. Existem, inclusive, várias matérias no STF ainda em relação à reforma trabalhista, porque muitas dúvidas ainda em relação ao que foi modificado, né? E trazendo isso para a pandemia, o que é que a gente vê? É que os direitos dos trabalhadores, por conta do Covid-19, da pandemia, que é global, inclusive, não é uma questão local, aqui de Salvador, da Bahia, do Brasil, é global mesmo, é uma coisa mundial. Ela trouxe, sim, novas reflexões sobre a dinâmica do contrato de trabalho. Porque antes, o trabalhador entrava numa reclamação trabalhista, falando, olha, fui demitida, a empresa não me pagou nada, não pagou meus tempos, como eles costumam falar. Não pagou nada, não recebi um centavo das minhas verbas rescisórias. E quando a gente ia para a mesa do juiz, ou seja, ajuizava a ação, ia verificar que a empresa não tinha nenhum motivo fático, nem econômico, nem financeiro, para não ter pago as verbas rescisórias do trabalhador. Não pagou, vai procurar seus direitos. Então, vai procurar seus direitos. Hoje, com a pandemia, isso modificou. É preciso também, o judiciário está verificando isso, as condições. Então, hoje, quando o trabalhador entra com uma ação trabalhista, a empresa tem por obrigação provar na Justiça do Trabalho, na ação, o porquê ela não pagou aquelas verbas rescisórias. O porquê ela parcelou, ela propôs ao empregado parcelar aquelas verbas rescisórias. Então, ela tem que provar que o poderio econômico dela, ou seja, a situação financeira dela, por conta da pandemia, realmente entrou em derrocada, né? Que ela está bem. Eu acho que minha internet caiu, deixa eu ver aqui. Eu estou te ouvindo. Você me ouve? Acho que a doutora Rejane caiu. Deixa eu ver aqui se eu consigo chamá-la novamente. Olá. Pronto. Oi. Minha internet aqui deu problema. De volta. Nada, estamos de volta. Pandemia, né? A internet deu problema, enfim. Então, Mas a internet é o que mais está sendo usado hoje em dia, né? Inclusive, eu queria fazer só um parêntese em relação a isso que a senhora estava falando, doutora, porque uma das coisas que me propiciou a pandemia, eu assisti às audiências online, né? E aí eu tenho assistido e tenho visto muito o esforço do juízo, né, do juiz, em tentar fazer esse acordo, em mostrar a outra parte que realmente está tendo esse problema, que existe essa necessidade de chegarem a um acordo, de terem uma conexão entre as partes, tanto o empregado que está precisando realmente, quanto o empregador que está, né, praticamente fechando as portas, está tendo um monte de problema. Não são todas as áreas, mas em muitas áreas. Então, eu tenho visto muito isso. Né? Se fosse presencial, ia estar complicado. Mas eu tenho visto muito isso. A sensibilidade do judiciário em relação à nova situação jurídica do país, porque não é só a situação fática. Existe a nova situação jurídica, porque a mudança da situação fática leva obrigatoriamente a uma mudança na visão jurídica. Então, não só do juiz, mas dos próprios operadores do direito. Como eu, como você, enquanto estudante de direito, eu como advogada, os juristas precisam sim ter essa sensibilidade de analisar o caso concreto.
Então, o juiz, na Exato. hora de propor esse acordo, como você bem salientou, ele antes verificou a situação da empresa. Ele verificou a situação da empresa, entendeu? E aí a empresa provando, através de juntada de balancetes da empresa e etc., ou dívidas, protestos, etc., a empresa comprova em juízo que não tem a liquidez necessária para arcar de uma única vez com aquelas verbas rescisórias. E aí o juiz vem e propõe o acordo. Então, cabe a nós, os operadores do direito, também termos essa sensibilidade, principalmente os advogados que labutam para os reclamantes, como eu, por exemplo, tenho muito mais trabalho em relação a reclamante do que é reclamado. Então, a gente precisa ter essa visão também. Precisa. E o empregado, o ex-empregado, o funcionário, o reclamante, que entra com ação, ele tem que ter isso em mente. Que ele está sofrendo, sim, com certeza, ninguém tira essa máxima. Porém, ele tem Sim. que perceber também que a empresa fechou as portas, ou que a empresa, antes, que funcionava em pleno vapor, hoje está quase praticamente parada. Então, não está tendo receita, como é que vai pagar? Se obriga a pagar a um trabalhador que foi demitido, da forma como a lei determina, ou seja, o pagamento de uma vez só, etc., Integral. o pagamento integral, o que é que acontece? Aquele pagamento integral pode, literalmente, terminar de fechar todas as portas da empresa. Porque vai ser um valor que a empresa não vai ter para pagar. E eu estou Eu falando tenho aqui de ouvido empresa. muito isso, ouvido muito. Inclusive, os parcelamentos têm sido muito extensos, parcelamentos de... Olha, a doutora Tesidora entrou, muito obrigada, doutora. Ela foi a nossa primeira, foi quem iniciou esse projeto aí. Foi a doutora Tesidora. Muito obrigada Estou daqui, pela graças a Deus. presença. Pois é. E eu tenho visto muito isso, a extensão dos pagamentos, a divisão. Aí o pessoal dizendo, não, o advogado fala, a parcela que meu cliente pode pagar é no máximo é de R$ 500, porque ele não tem condição de pagar além disso. Então eu não vou fechar um acordo na justiça por conta disso, entendeu? Eu queria saber um Exatamente. pouquinho, uma coisa que eu queria entrar num ponto é em relação ao que o nosso governo trouxe para esse trabalhador, né? Os incentivos que foram dados. Eu queria falar um pouquinho sobre esses incentivos. Nesse ponto também. Isso, pronto. Vamos É, lá. Primeiro eu não, queria perguntar se pois está não. falhando. O pessoal estava dizendo que a internet estava falhando. Já voltou, gente? Está normal, né? Eu acho que já está normal. Melhorou? Para mim tá Será? tranquilo. Eu acredito que sim. Acho que não está não. Ninguém está falando mais nada. Porque para mim Pronto. agora tá Vamos tranquilo. lá. Eu acho que eu não tenho, que a minha internet caiu. Tem uma pergunta aqui de Tereza. Pois Doutora, o não. melhor então é fazer acordo de parcelamento em uma rescisão? Olhe bem, a rescisão, por exemplo, como eu falei anteriormente, o parcelamento da rescisão, ele não é previsto em lei. Porém, por conta da pandemia, esse parcelamento, ele está sendo visto com outros olhos na justiça. Então, se o trabalhador aceita o parcelamento pelo empregador da rescisão, e posteriormente ele vai reclamar na justiça do trabalho, dizendo, olha, eu tive que aceitar, mas a lei disse que não é para parcelar as verbas rescisórias. O juiz vai analisar o caso. Então, ele vai ver, o que a gente estava falando agora há pouco, ele vai ver as condições da empresa. Bom, se a empresa pagar tudo que deve a esse trabalhador de uma única vez, isso vai afetar a empresa em que sentido? A empresa tinha condição de pagar à época que demitiu. Tinha condição de pagar a verba total, a verba integral, as verbas de forma integral ou não. Então, isso tudo vai ser analisado. Então, não vou dizer aqui que deve parcelar, não deve parcelar. Isso é de caso a caso. Como eu disse, a lei prevê que as verbas decisórias devem ser pagas de uma única vez. Correto? Até Sim, 10 dias após o contrato, após a comunicação da dispensa. Então, é muito relativo. Hoje, como a gente falou anteriormente, nós não temos um chão firme para pisar. Hoje nós estamos lidando literalmente com um chão de areia movediça. Então, exato.
e daqui a pouco afunda. Então tem que ter cuidado. E a A gente não pode... instabilidade jurídica está muito grande, né? E a gente, é uma máxima que a gente ouve na faculdade logo quando entra, que o direito vive a reboque dos fatos da sociedade, né? Então, o direito, ele se altera à medida que as coisas, que a sociedade vai se alterando, né? Que vão acontecendo novos fatos, novas situações, então o direito, ele vem depois se adequando a essas novas realidades, né? Perfeito, perfeito. Inclusive, a nossa Constituição, para os constitucionalistas aí de plantão, todos sabem, a nossa Constituição é classificada como Constituição rígida. O que é essa Constituição rígida? É aquela que tem um processo de mudança mais dificultoso do que, por exemplo, uma elaboração e uma promulgação de uma lei ordinária. E o que é que isso significa? Significa que mudar a Constituição não é fácil. Só que a sociedade muda constantemente. E com a mudança da sociedade e das relações jurídicas, aliás, com a mudança da sociedade, da dinâmica social, mudam suas relações jurídicas. Para pior, não sabemos, mas que muda. E é o que está acontecendo agora com a pandemia. A pandemia está levando a uma alteração das relações jurídicas. E essa alteração das relações jurídicas tem que ser analisada pelos profissionais do direito, obviamente, para que sejam aplicadas em equilíbrio. E aí é que vem o grande desafio hoje. É conseguir e encontrar um equilíbrio durante a pandemia para que todos saiam menos prejudicados, porque todos não saem prejudicados. Isso aí é indubitável. Todos serão prejudicados de alguma maneira ou de outra. Então, doutora, se busca... antes né? só da gente entrar nessa coisa dos incentivos que o governo deu, tem uma pergunta aqui de Gláucia Dória. Doutora, diante dos lockdowns, a empresa pode descontar as horas que fica fechada mais cedo das nossas horas extras, porque fecha mais cedo? Na realidade, boa noite, Gláucia. Gláucia é minha cliente. Ah, que bom. Bem-vinda. Gláucia. Na realidade, as horas extras, olha bem, quando se fala em hora extra, é um tópico diferente. Por quê? Se a gente pensa em hora extra, a gente pensa em atividade funcionando, em empresa funcionando, porque para ter hora extra, a empresa tem que estar funcionando. Então, se existe hora extra, não. A empresa tem que pagar a hora extra. Não tem como reduzir ou não pagar. Tem que pagar a hora extra, certo? Então, pensando em a empresa que ainda continua funcionando, mesmo que de forma telepresencial, que é o chamado home office, teve hora extra, tem que pagar. Agora, a hora extra no home office é que é um outro tema também muito polêmico, que não vai dar para a gente discutir aqui. Polêmico. Não vai dar. Respondendo... Pois é. Então, respondendo a Gláucia, em se tratando de hora extra, se presume que a empresa esteja ainda em atividade. Então, tem que ser paga, não tem como reter. Hora extra em pagar menor ou não pagar. Não, tem que pagar conforme a lei prevê, conforme a CLT prevê, ok? Joia. Então, agora vamos entrar nos incentivos, porque o nosso tempo, esse Instagram deixa a gente doido com o tempo. Então, os famosos benefícios das medidas provisórias que estão sendo editadas, e a própria lei, né? Que Sim. A medida provisória depois foi transformada em lei, algumas medidas decaíram, porque não foram apreciadas pelo Congresso, e enfim. No caso, esses benefícios que o governo federal trouxe, realmente foram para beneficiar o trabalhador. Muita gente entende que, olha, mas permitiu a redução da jornada de trabalho, permitiu a suspensão do contrato, permitiu a antecipação de férias, inclusive para quem nem tinha ainda o poder, o tempo das férias cumprido, ou seja, os 12 meses de trabalho. Bem, isso tudo foi para proteger o trabalhador, para que o trabalhador ficasse ainda no emprego, porque senão a empresa teria literalmente que demitir. Então, essa, a priori, redução do direito do trabalhador, editada prevista nas medidas, na
realidade, vem uma contrapartida da medida provisória. Olha, tudo bem, você vai ter a redução do seu contrato, do seu jornada de trabalho. Tudo bem, você vai ter uma suspensão do seu contrato de trabalho. Contudo, quando você voltar ao status quo ante, ou seja, quando você voltar a trabalhar de forma integral, sem redução de jornada, e voltar literalmente a trabalhar, você vai ter estabilidade no seu emprego, pelo mesmo período que você ficou com uma jornada de trabalho reduzida por um contrato suspenso. Então, não foi simplesmente tirar um direito do trabalhador. Por isso que eu disse, no início da nossa conversa, que os direitos previstos no Constituição Federal, no artigo 7 do trabalhador, estão garantidos. Então, não pode ter redução de salário, porque com a suspensão do contrato e a redução da jornada, leva, via de consequência, a uma redução do poder aquisitivo do salário. Ou seja, tem uma redução no salário, certo? Por mais que diga que não tem. Então, não teve uma supressão do direito do trabalhador nesse sentido. Não, foi uma flexibilização. Então, tudo bem, você vai ter seu contrato de trabalho suspenso, você vai ter sua jornada de trabalho suspensa, independente de sua vontade. Se a empresa aderiu ao programa, independente do trabalhador, assim, aceitar ou não, ele vai estar inscrito ali no benefício, né? Desde que ele, obviamente, a empresa cadastre ele, etc. E aí também já é um outro ponto, porque se a empresa não cadastrar, é uma penalidade que a empresa vai sofrer. Então, ele teria essa redução do direito, contudo, tem a contrapartida, que seria o quê? Exatamente. Primeiro, o governo vai arcar, à época, agora não mais com a medida provisória nova, o governo arcaria, vamos dizer, teve redução. Ai, Jesus, parou de novo. Parou? Não, para mim está normal. Eu agora estou com medo de toda hora parar aqui. Então, deixa eu mandar um beijo para meu filho lindo, que está dizendo que está assistindo, meu amor. Um beijo, amor. Vamos ver se ele aparece hoje. Toda vez eu chamo ele para aparecer, vamos ver se ele aparece aqui hoje, para vocês verem aí, meu bebê, como está lindo. Ele não é, né? Não sabemos. Então, pronto. O que é que acontece? Com a redução, a redução da jornada de trabalho, por exemplo, leva, via de consequência, a uma redução do valor do salário. Porém, o governo disse assim, ó, tudo bem, você pode reduzir em até 70%, que eu vou complementar os 30% restantes. Teve essa contrapartida do governo. Isso até a medida provisória lançada, no caso, em 2020. E o que foi que aconteceu a partir daí? O trabalhador ficou empregado, ele não sofreu o desemprego, né? Ele não foi vitimado pelo desemprego, e ainda tem a outra contrapartida, o outro benefício, que seria a estabilidade no emprego durante o mesmo período que teve a redução da jornada ou a suspensão do contrato. Então, foram dois benefícios que vieram com essas medidas provisórias e, posteriormente, a lei que foi promulgada. Aí me diz assim, mas não adiantou de nada, porque quando eu voltei, a empresa me demitiu. Por quê? Porque continuou o lockdown. Então, isso aí realmente é uma coisa bem complicada. Porque se a empresa não tem receita, não está entrando em receita, e o trabalhador volta da suspensão do contrato ou da redução da jornada, independente da empresa ter receita ou não, ela demitiu, ela vai ser condenada, caso o trabalhador entre na justiça, a pagar a multa prevista na medida provisória. Então, ele vai ter direito ao valor de um salário que ele recebia por cada mês que ele teria que ficar estável no trabalho e a empresa demitiu. A média é de 6 meses, né? Eu não consegui ouvir. Consegue me ouvir agora? Agora sim. Eu acho que a média de tempo foi 6 meses, não foi que o governo autorizou? Sim, exatamente. Exatamente. Então, no caso, por exemplo, o trabalhador que ficou 6 meses com a suspensão do contrato, até por conta da reedição, né, das medidas, dos benefícios. Ficou 6 meses com a suspensão do contrato, com a redução da jornada de trabalho. Ele vai ter 6 meses de estabilidade após o retorno
ao vínculo normal, né, de trabalho. Então, se a empresa, por exemplo, demitir ele, assim que ele volta, ele tem direito a 6 meses de multa. Então, é o valor de um salário por cada mês da estabilidade, que não se confunde com a estabilidade legal. Nós estamos falando aqui da estabilidade dos benefícios da pandemia. Não é estabilidade legal, porque tem algumas previsões legais de estabilidade, como, por exemplo, a trabalhadora gestante, como, por exemplo, o trabalhador que faz parte da CIPA, da empresa. Né? Então, existem algumas estabilidades que não se confundem com a estabilidade do benefício do Covid-19, da pandemia, tá? Então, são duas estabilidades diversas, diferentes, que não se confundem. Tá? Podem coincidir? Não, não podem coincidir. Tá? A estabilidade da pandemia, uma estabilidade legal é outra. São outros requisitos, outras possibilidades, outras opções. E agora, a medida 1039 de 2021, agora dia 18 de março, está quentinha, a saída do forno, está morna já, né? Quentinha, já são 23, então está morna já. O que é que acontece? Muita gente indignada com essa medida provisória 1039, que é aqui, ela prolonga, na realidade, o benefício de quem já era cadastrado no benefício anterior, ou seja, nas normas, né, que já tinha sido cadastrado, já estavam recebendo o auxílio, no caso do emergencial, benefício emergencial. Os novos cadastros estão vedados. E aí pergunta assim, mas doutora, olhe bem, o ano passado, quando foi editada a última medida, o último prazo para a gente se cadastrar, eu estava recebendo seguro-desemprego. Ou eu estava em auxílio-doença. Ou eu estava trabalhando. E aí eu fui demitido depois, o seguro-desemprego acabou. Eu não tenho direito? Por enquanto ainda não. Porque essa nova medida, provisória 1039 de 2021, ela só é válida para quem já recebia ou já tinha recebido o auxílio emergencial desde 2020. Então, os novos cadastros ainda não estão permitidos. Isso pode acontecer? Pode. De que maneira? Porque a medida provisória foi editada e publicada pelo governo federal, mas ela vai passar pelo crivo. Esperemos que sim, que ela passe pelo crivo do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, ele pode, no caso, vetar a medida, ele pode modificar a medida, ou ele pode ratificar a medida sem nenhuma alteração. Ou, o que aconteceu com a última medida, nem apreciar e a medida perder a validade completamente. Tá? Então, assim, são várias vertentes que a gente não pode dizer hoje que essa medida provisória 1039, agora publicada no dia 18 de março de 2021, ela é o que vai prevalecer. Não, ela é o texto original. Nós ainda vamos passar pelo crivo do Congresso, se Deus quiser, para dizer se ela vai permanecer, se ela vai virar lei ou não, ou se ela vai ser modificada ou extinta de vez, caso não haja a apreciação ou veto pelo Congresso. Né? O valor é ridículo. Quem pode dizer que o valor é ridículo? R$250 para uma família, não é verdade? Porque, olha bem, a medida provisória 1039 ela prevê R$150 para uma pessoa, a família de uma pessoa. Né? Um trabalhador que não tem família, não tem filho, e etc. Ele mesmo. Ela prevê R$250 para mais de uma pessoa da família, sendo que só um membro da família pode receber esse auxílio emergencial da medida 1039, ou ela prevê R$375, que no caso aí é para a mãe, né? No caso, a mãe solo, como diz a mãe solo. Então, realmente é um valor insuficiente. É um valor insuficiente. Porém, nós vamos entrar no questionamento de tudo. Poxa, mas por que o governo não deu mais, como dava o ano passado? Como deu o ano passado? Um valor maior, R$600, R$700. Simplesmente porque para que o governo pague alguma coisa, tem que ter a previsão da fonte de custeio. Sem fonte de custeio, o governo não pode... dinheiro vem, né? Entende? Então, de onde é que vai tirar a fonte de custeio? O governo tem que saber de onde vai tirar o valor para custear esse benefício. Então, por enquanto, o que se apurou até agora são esses os valores que o governo previu que pode arcar.
se daqui até ser revista essa medida no Congresso, isso vai ter um aumento, se não vai ter aumento, a gente não sabe ainda. Agora, que uma coisa certa é, para que haja o aumento, é preciso ter a previsão da fonte de custeio. Sem a fonte de custeio, não há como pagar. E aí fala, mas o governo político recebe um salário astronômico. Não vamos entrar nessa seara, até porque isso não vai ser modificado. Pelo menos não agora. Então, o que seria a fonte de custeio para o governo? Ou ele acabar com algum direito que já existe, para ele enxugar, ou ele aumentar imposto. Basicamente, são essas as opções que o governo tem. Ou ele aumenta imposto, ou ele acaba com algum direito que já existe. Né? E aí vai mexer em quê? No BPC Loas, que é aquele do idoso, do deficiente, a pessoa com deficiência, que sobrevive com, às vezes, um salário mínimo, menos de um salário mínimo, não tem como. É complicado. É o Bolsa Família, é qualquer outro benefício que o governo paga. Se é benefício, é porque o cidadão precisa. Se é benefício, é porque o cidadão precisa. Então, o governo não pode simplesmente dizer assim, não vou pagar mais tal benefício ou outro benefício. Não tem como. Então, não realmente precisa. Não tem como. Então, é preciso... Tem uma pergunta, doutora Diana Lira. Ela perguntou assim, tem uma dúvida. A empresa pode cobrar banco de horas negativo devido à redução de carga horária imposta pela empresa na rescisão contratual? Olha, banco de horas negativo depende, primeiro, do contrato de trabalho e, segundo, da convenção coletiva. Tá? Por quê? Não é, obviamente, lógico que se cobre uma compensação, no caso, banco de horas negativo, quando a empresa está fechada. Correto? É ilógico isso. É ilógico. E ultimão, não seria possível isso. Porém, tem que haver se há previsão contratual, e aí iria para um questionamento da validade da cláusula contratual, isso eu falo contrato individual de trabalho, não um contrato coletivo ou mesmo uma convenção coletiva de trabalho. Né? Então, é diferente. Mas, de antemão, o que eu posso informar é que não seria devido um banco de horas negativo para uma empresa que está fechada. Não teria lógica isso. Né? Se não existe um trabalho, como é que vai ser negativo? Né? Agora, existe sim a possibilidade. Existe sim a possibilidade de, durante o fechamento, posteriormente, a empresa colocar essas horas para que o trabalhador compense essas horas. Que não é a mesma coisa de banco de horas negativo. Tá? Não é banco de horas negativo, isso é uma compensação devido ao trabalho que ficou, ao tempo de trabalho que ficou inativo. Então, como seria essa compensação? Nos mesmos moldes. Então, a empresa vai ter que pagar a mesma coisa, como se estivesse pagando na época que teria que ser elaborado. Tá? Não haveria desconto por causa disso. Não vai trabalhar de graça. O básico que o trabalhador tem que entender é: ninguém trabalha de graça. Se trabalhou, tem que receber pelo trabalho. Isso é básico. Acredito que tenha ajudado em alguma coisa. Não é? Então, assim, no caso, os benefícios trazidos pelo governo foram de uma ajuda, sim, grande. É o ideal? Não. Nada é 100% satisfatório, seja para uma parte, seja para outra. Sempre vai ter alguém que vai se sentir prejudicado, seja por um motivo ou por outro. Os valores são insuficientes, sim, no meu entendimento, são insuficientes, mas é aquilo que nós temos. Então, nós temos que trabalhar com aquilo que foi oferecido pelo governo, que foi decretado pelo governo. Porque não é nem uma questão de a gente poder argumentar com o governo. Não, eu mereço mais. Eu tenho uma família em que só eu trabalho. Então, eu tenho 3 filhos, tenho 4 filhos, 5 filhos. É independente, porque o governo também precisa ter critérios lógicos, ou seja, critérios padrões, né, definidos, pré-definidos, para poder conceder ou não conceder, no caso, os requisitos, para conceder ou não conceder o benefício. Então, preenchidos os requisitos, o trabalhador ele vai ter direito ao benefício. Não preenchidos, infelizmente, sendo justo ou injusto, ele não vai ter direito. Então, é preciso que o trabalhador
quando for requerer o benefício do auxílio emergencial, que eles se informem. Porque existe a frustração, né? Ele acha que tem direito, aí entra com requerimento e aí é negado. Ele, mas por quê? Porque eu sou pobre, ou eu perdi o emprego, nem porque não é pobre, mas porque perdi o emprego, eu tenho um monte de renda, e agora? Como é que eu vou sustentar a minha família? Mas tem que saber preencher o requisito, né? Então ele precisa se informar. Para requerer os benefícios, ele precisa se informar. E uma coisa que é importante deixar esclarecida aqui é a medida provisória agora de março de 2021, a 1039, ela foi, no caso, como é que eu vou dizer? Continuou o benefício de forma automática. De que maneira? Aquele que preenche os requisitos dentro do que foi previsto na medida provisória 1039, ele automaticamente já vai receber o valor. Ele não precisa requerer de novo. Ele automaticamente vai receber o valor. Porém, se durante esse período, entre ele ter recebido os valores anteriores das medidas anteriores, e a nova medida, porque ainda não foi definido, né? O pagamento, de que forma vai pagar, quem vai fazer isso é a Caixa Econômica Federal. Se nesse interim ele conseguir um trabalho, se nesse interim ele alterar alguma fonte de renda, e aí ele não entra nos requisitos, ele não preenche os requisitos, ele não vai receber, mesmo que ele tenha recebido anteriormente. Então é por isso que o trabalhador, no caso que recebeu o auxílio emergencial antes, ele se informe melhor para saber o porquê ele tem direito de receber, né, os próximos valores ou não, tá? Porque o governo, a Caixa Econômica Federal, vai fazer esse cruzamento de dados. Vai fazer esse cruzamento de dados. Então, por exemplo, a pensão por morte, se ele receber qualquer benefício, que ocorreu, se ele estiver recebendo qualquer benefício da Previdência, por exemplo, uma pensão por morte, durante até por conta do Covid, por exemplo, alguém da família faleceu, o pai faleceu, a esposa faleceu, o esposo faleceu, e aí o cônjuge, ou o filho, ou o próprio genitor entra com o pedido de pensão por morte, ele recebe, é deferido, ele não vai ter direito ao auxílio emergencial, mesmo que ele tenha recebido antes. Então, esses requisitos esses dados vão ser cruzados pela Caixa Econômica Federal para saber se aquele trabalhador que recebeu o auxílio emergencial antes ainda vai ter direito de continuar recebendo agora com a nova medida provisória, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que ficou bem claro. O nosso tempo está chegando ao final e eu não quero que a nossa live corte. Eu queria agradecer a todos que se fizeram presentes. Queria agradecer muito a sua generosidade de nos trazer tanto conhecimento. Queria te dizer que a gente tem um espectador especial, Dona Palmira. Ela está assistindo. Dona Palmira está assistindo, manda um beijo para ela. A tia do meu pai, minha tia-avó, a que substituiu a minha avó, a irmã quando faleceu. Tia Palmira, te amo, te amo, te amo. Deus te proteja. Amém. Tá juntinho, mas que Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Perdão aí pela declaração de amor aqui, mas a minha tia merece. Merece mesmo. Eu quero agradecer a Ronald, que é meu querido, que faz minha make, que faz meu cabelo, que está sempre presente me ajudando. Queria agradecer a todos que se fizeram presentes mais uma vez. Minha família, meu filho, meu marido, todos os outros, todo mundo que apareceu. E agora eu queria te dar a palavra para suas considerações finais. E queria dizer, já que a gente já conversou sobre isso, inclusive, que a live vai ficar gravada, né? E que vai ficar disponível no YouTube, no canal @advocacia_ao_ponto também. Então, quem não teve a oportunidade de assistir agora, pode assistir lá no YouTube, né? Então, agora eu te dou a palavra, doutora, para suas considerações finais e os meus sinceros agradecimentos. Em primeiro lugar, obviamente, agradecer a oportunidade mais uma vez, me colocar à disposição de todos, inclusive, que se encontravam e se encontram aqui na live. Para qualquer dúvida, é só mandar a mensagem no direct, terei prazer em responder. E dizer a todos que participaram que tenham fé,
obviamente, que essa fase vai passar, que procure seus direitos, né? Não simplesmente joguem tudo para o alto, procure seus direitos, se aconselhem, que é a melhor opção. E, obviamente, na área do direito, sempre procurar o conselho e a consulta a um advogado que vai estar especializado. Isso é bem importante também deixar dado aqui, que o cidadão ele deve procurar sempre um advogado especializado na área que ele precisa. É igual médico, mesma coisa. Você está com uma dor no osso, você não vai procurar um cardiologista, né? Então, o advogado é a mesma coisa. Se você tem um problema na área trabalhista, você não tem que consultar um advogado na área de família. São âmbitos diferentes, áreas diferentes da justiça, né? Então, sempre procure se informar com especialistas. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender disso, tá bom? E, mais uma vez, a todos uma boa noite, me encontrando aqui à disposição de vocês para qualquer dúvida. E até a próxima, se Deus quiser e Ele quer. Com certeza, até a próxima, porque está tendo muita mudança na área trabalhista e com certeza daqui a pouco vão ter novas medidas e a gente vai precisar fazer uma nova live para poder esclarecer. Com certeza. Então, muito obrigada mais uma vez, boa noite a todos e vai estar, quem não conseguiu assistir ou quem quiser assistir de novo, vai estar disponível no canal do YouTube, tá bom? Obrigada, doutora. Um beijo. Vou acompanhar o projeto da leitura da Constituição Federal. Importantíssimo. Já comecei. Semana passada eu comecei dando algumas características e li o preâmbulo. Pronto. E agora já vou começar a ler os artigos. Estarei lá com você. E eu agradeço muito, desde já. Obrigada, boa noite. Até a próxima. Obrigada a todos. Tchau.